Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja Deus. Jesus é o nosso amigo ao longo da nossa vida. Nós nunca estaremos só. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que havia 2 discípulos que estavam, aleluia, conversando acerca, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, do acontecimento da crucificação, louvado seja Deus. E estava ali os 2 discípulos no caminho de Emaús, conversando, aleluia, relatando o que havia acontecido, aleluia, em Jerusalém, aleluia. De repente apareceu um homem ali naquele caminho, louvado seja o nome do Senhor, e começou a interrogar: mas o que é que vocês falam? Aleluia, qual o assunto? E aqueles discípulos começaram a relatar e perguntou: porventura é estranho? É você estrangeiro? Porque o acontecimento é notório, aleluia, todo mundo soube, aleluia, que o acontecimento da crucificação do nosso Jesus, e Jesus ali ouvindo a conversa daqueles homens, louvado seja o nome do Senhor, e aqueles homens não sabendo que se tratava de Jesus que estava ali com eles, bendito seja o nome do Senhor, e de repente Jesus começou a falar, aleluia, louvado seja Deus, e eles convidavam Jesus para que fossem na casa deles, aleluia, e diz a Bíblia, que no momento do partir do pão, aleluia, eles entenderam que se tratava de Jesus Cristo de Nazaré, aleluia, e eles disseram: porventura não ardia o nosso coração quando vínhamos, aleluia, no caminho que estávamos conversando? Porventura não ardia o nosso coração quando ele começou a falar? Não era como, não se lembra do jeito que ele falava antes? Eu quero dizer para mim e para todos aqui presentes: Jesus Cristo é o seu companheiro. Aleluia. Aqueles discípulos não aguardaram aquela surpresa extraordinária, aleluia, que Jesus ia aparecer ali, aleluia, no caminho de Emaús. Louvado seja Deus. Quem sabe você, aleluia, não esteja, aleluia, em uma situação, louvado seja Deus, aleluia, de dificuldade. Eu quero dizer nesta noite que Jesus Cristo, aleluia, é o Deus que surpreende, é o Deus que se faz presente, aleluia, seja nas adversidades ou não. Ele é um Deus que tudo pode, e Ele está contigo ao longo da sua caminhada. Nós não estamos sozinhos, queridos companheiros. Nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Pedro, aleluia, depois que lançou as redes e vendo aquela ruma de peixes, louvado seja o nome do Senhor, mais de 100, aleluia, belos peixes, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que ele não resistiu. E ele disse: Senhor, eu não sou digno, aleluia, porque eu sou pecador. Ele reconheceu que em algum momento aleluia, ele duvidou do que Deus havia dito. Em algum momento ele murmurou. Em algum momento ele, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, não quis lançar as redes. Louvado seja Deus. E às vezes nós, seres humanos, para que somos, falamos assim: meu Deus, aqui é tão difícil a minha gente. Eu não vou pregar mais aqui não, porque eu já preguei aqui nessa rua, né? Eu já preguei aqui nesse bairro. Todo mundo aqui já ouviu a sua palavra. Todo mundo aqui, aleluia, já está evangelizado, né? Eu não vou mais pregar aqui. Louvado seja Deus. Às vezes nós falamos. Ele pensou também: Senhor, já passamos a noite toda pescando, e agora o Senhor vem tanta gente retornar e lançar as redes. Senhor, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Sobre a tua palavra, Senhor, eu vou voltar e vou lançar a rede. Deus, nessa noite, está falando para mim e para ti. Lance a rede na escola, lance a rede na rua, lance a rede na vizinhança, lance a rede na família, lance a rede. Não deixe de lançar a rede, não deixe de pescar, não deixe de falar, não deixe de pregar, não deixe de divulgar o evangelho. Ele te vocacionou, ele te
depois daquela pesca maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Pedro pediu ajuda para que os pescadores que estavam ali, talvez também não tenham uma pescaria boa com Pedro, ajudassem, aleluia, a retirar aqueles peixes. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero crer nesta noite. Eu quero acreditar segundo a palavra de Deus. E quero profetizar nesta noite, em nome do meu Jesus, que Deus vai enviar tantos peixes. Aleluia. Que Deus vai enviar tantas almas para esse ministério.
ele também. Em nome de Jesus, nós venhamos encarar a obra de Deus. Nós ressuscitamos. Glória a Deus! Mas ao mesmo tempo que eu penso assim, vem uma voz que não é a minha do meu coração. A voz do meu querido Espírito Santo. Dizendo assim, não quero mais. E eles estão tirando. Quem olhava de fora via que estava dentro. E o fogo caía lá dentro. A presença do nosso Espírito Santo é extraordinária.
telhado, só as paredes sem telhado. Já acharam bacana? Irmãos, acredito em você. Eu estou pregando, eu tenho certeza que tem pessoas aqui que crê, né? Nós somos crentes em Jesus Cristo. Irmãos, foram 3 meses. 3 meses. Chovia antes e depois durante a noite.